Boa tarde. Estamos estudando as doutrinas da Bíblia conforme a introdução à teologia. Hoje nós vamos continuar onde nós falamos um pouco do plano de Deus em enviar Jesus Cristo para salvar o homem. Essa salvação ela é uma salvação planejada e executada pela graça divina. O que é essa graça? A palavra graça, ela dá a entendermos que é um dom gratuito e um favor imerecido. Significa que o homem pode ser salvo, mas nunca com o pré-requisito de que ele merece, não é? E que ele tem atributos para tal salvação. Ela é uma dádiva, é o contrário, né? O que ele é e tem, ele não consegue merecer e não consegue produzir essa salvação por ele mesmo. Por isso ela é uma dádiva. Ela não é produzida pelo esforço ou pelo atributo humano. Na verdade, o homem está morto nos seus pecados e Deus quer salvá-lo. Mas é um morto que Deus ama e pode reviver. Por isso a graça vem para fazer esse papel aí. Aqui a base dessa explicação é o texto de Paulo a Tito, né? Onde no próximo momento aqui a gente vai entender o contexto dessa afirmação de Paulo. O versículo 1 diz: Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. E aí a gente entende o contexto desse capítulo quando chega nos versos 11 e 12. O texto diz: Porque a graça de Deus, esse favor, se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E às vezes isso pode soar de uma forma não muito bem entendida, não é? Mas a gente percebe, por Deus ser amor, de fato Ele quer. É o interesse, esse é o projeto, essa é a intenção do Deus que ama. Mas essa salvação, ela precisa ser recebida e tem um atributo, e tem uma exigência do Evangelho, que é o arrependimento humano, para que esse presente seja desfrutado. Então a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E depois o texto continua dizendo, ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade, aí entra a participação da pessoa que está morta nos seus pecados, a exigência que o Evangelho diz que ela deve se submeter, não é? Ela precisa renunciar o estágio de vida ou morte espiritual que ela está vivendo, né? Por isso o texto vai esclarecer que essa salvação é uma dádiva que Deus quer compartilhar com todos os homens, por isso Ele amou todos os homens no mundo, e a sua graça é desse tamanho, para salvar todos os homens. Óbvio que na comunicação do Evangelho as pessoas encontram-se aí então a contrapartida, né? Como o homem vai ouvir essa mensagem e o que ele vai fazer com essa mensagem. Se ele vai querer seguir, ele precisa renunciar à vida dele, à vontade dele, o desejo dele, fazer como ele quer. Ele precisa se ajustar à vontade de Deus, que é santa. E aí tem um gosto diferente, né? Para se ajustar a outrem, eu tenho que deixar em termos, né, de fazer só o que eu gosto. Eu preciso obedecer a outra pessoa que tem outra vontade. E aí entra esse choque e o porquê dessa renúncia. É o que o texto vai explicando e vai dizer qual é a situação da humanidade que essa graça está chegando. O outro versículo, o outro termo é que quando Adão caiu em pecado, né? Ele desobedeceu a Deus, ele colocou não só ele, mas toda a sua descendência, ou seja, todos os seres humanos nessa condição de pecador. Porque, convenhamos, né? Se um homem e uma mulher pecam, os seus filhos serão gerados na mesma condição, mesmo status, pecadores. Por isso que a humanidade também é pecadora, não é? Se Adão e Eva não tivessem pecado, a Bíblia não fala. Mas o que a Bíblia diz é que eles pecaram. E essa é a realidade espiritual que nós temos.
Os homens são pecadores por natureza, e a explicação está que Deus imprimiu essa condição debaixo da tutela da escolha de Adão. Essa morte espiritual aí, que é a separação espiritual de Deus e da comunhão com Ele, Adão não sofreu amnésia. Aí isso vai chocar com muitas teologias, com todo respeito, mas o fato de Adão ter desobedecido não descaracterizou a condição de homem pensante e decidido. A explicação é: ele soube por experiência própria, conhecer o bem e o mal, tem a ver com isso aqui, conhecer por experiência própria, em experimentar, em fazer, o que é desobedecer a Deus. Então, aí que está o experimento, né? Adão agora, depois da desobediência, o texto até mostra algumas atitudes de Adão depois da desobediência, né? É aquela fuga, aquele esconder-se por ter a consciência de que algo não vai poder andar da mesma forma a partir de agora, né? Essa é a consciência que Adão teve. Ele entendeu: bom, Deus me dá uma instrução, eu desobedeço, como eu vou encará-lo agora? Isso aí é a parte de Adão do texto, né? Mas Deus não vai agir assim. Deus já tem um plano, já está chamando Adão para recuperar logo, né? Então, ele não teve essa amnésia de mente, mas ele tem uma mente agora capaz de fazer contrário ao que Deus deseja. É isso que eu quero mostrar, né? É uma experimentação consciente. Então, nós, né, conscientes e separados, o que é que nos resta? O arrependimento, ajudados pelo Espírito Santo. É aí que entra a comunicação do Evangelho. O Evangelho anunciado sob a direção do Espírito Santo, ele leva o homem ao arrependimento. Quais homens? Os que querem. É o nosso entendimento. É os que querem. Os que não querem, continuam do jeito que estão, porque não querem. Esse é o plano. É o que nós entendemos da Bíblia, né? O outro texto seguinte, é o que eu queria falar da outra vez, também é essa maneira de Deus enxergar essas pessoas que ao longo da história passam por essa porta estreita. Essa é a escolha, né? Presciente de Deus. É a escolha, a eleição, é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna. Não por qualquer mérito dessas pessoas, mas segundo a riqueza da sua graça. Então Deus perdoa, Ele passa por cima do pecado, da desobediência, né? Ele retira esse pecado. Isso é coisa que pode se dar jeito pela grandeza que é a graça e o amor que Deus tem pelo homem. Então, Deus providencia a retirada desse pecado, esse pecado sai na redenção que há em Cristo, né? É Ele, é Jesus Cristo. Saímos do período da Páscoa, né? E Jesus levou nas suas costas todos os pecados da humanidade. É isso que essa graça faz. É o meio de Deus retirar esse pecado em Cristo e deixar o homem livre para adorá-lo e servir. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania, que para nós não implica em arbitrariedade, desculpem aqueles que pensam Deus dessa forma, eu agora não penso assim mais, já pensei assim, né? Então eu estive desse lado aí, eu sei o que é entender Deus como um ser arbitrário. Eu já fiz isso, hoje eu não faço mais. Deus é muito grande para a gente pensar isso dele, né? Então, pelo exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência, aí entra esse fator que para nós é distinto. Por isso somos batistas. É por isso. O distintivo batista é esse. É por isso que existe esse nome e esse grupo de pessoas que evangelizam dessa forma. Nós não cremos em salvação que se perde pelo que faz ou que se deixa de fazer. E não duvidamos que Deus ama todos os homens que Ele criou. Nós não duvidamos disso. Agora, isso é um princípio que é difícil de ser seguido. Porque a maioria quer mesmo é colocar de qualquer jeito. E a Bíblia não autoriza colocar de qualquer jeito. Ou nasce de novo ou continua a
palavra de Deus. É assim que a gente vê a Bíblia, né? Então, à luz da presença de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou aqueles que no correr dos tempos, aí entra o exercício perfeito da onisciência divina, né? Aceitariam livremente o dom da salvação. Tem mais textos à frente para dar base a essa presciência também. É o apóstolo Pedro que diz, né? Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. A salvação do eleito é eterna, não é algo temporal, é para sempre. Isso não pode ser manipulado por vontade ou filosofia humana, isso é uma dádiva perfeita de Deus. A salvação do eleito é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Então, toda essa obra que Cristo efetuou, ela é garantida e segura. Mas isso é para aqueles que confiam, não é? E confiança aí não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com pensamentos, tem a ver com agir pessoal do Espírito na vida e na consciência dessa pessoa. Nenhuma força, ou se é uma dádiva perfeita e está garantida, nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o salvo do amor de Deus em Cristo Jesus, não é? O novo nascimento, o perdão, a justificação, a santificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Por isso nós pregamos dessa forma, né? A base também está aqui na carta aos Romanos, capítulo 8. Pois os que conheceu por antecipação, essa é uma versão, existem outras, mas o que se dá a entender é que pelo uso da sua presciência, então Deus é capaz de agir dessa forma. Então, ele entende que ao ele comunicar o Evangelho ao homem, o homem vai responder dessa forma aí. É isso que faz a gente confiar que o projeto de Deus entra dessa forma na comunicação com os homens, né? Do Evangelho. Aos que ele conheceu por antecipação, ao longo do início ao final da história, né? Também os predestinou para serem conformes. Quando nós afirmamos que a salvação é um dom perfeito, é porque ela tem início, meio e fim. Ela não se perde ao longo do tempo por A, B, C ações, né? Então é uma obra perfeita, porque o projeto de Deus é conformar a nossa estatura, né, à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a base para dizer que Deus conhece a história e durante esse conhecer ele vai agindo para salvar. Essa eleição de Deus, ela é segundo a presciência dele, pela santificação do Espírito. Aqui está a base da santificação bíblica, né? É a santificação pelo Espírito. De novo, deixa para trás, né, os esforços e as práticas e aquele monte de coisa que a pessoa sem o entendimento dessa doutrina acaba entrando, procurando se santificar com atitudes que ele faz ou deixa de fazer, né? Então, se eu não faço isso, Deus gosta. Se eu faço isso, Deus não gosta. Não é por aí que Deus age. Na consciência de saber o que gosta e não gosta, correto. Agora, o agir é que é diferente de Deus, né? O homem não tem esse mérito pela santificação que Deus opera. É Cristo. Essa santificação para a obediência é a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Veja que a graça não permite que o homem fique estagnado. É algo que é crescente. Multiplicar, no meu entendimento, é crescimento. Então, Deus age dessa forma. E no próximo encontro, próxima semana, se Deus quiser, a gente pode tratar um pouco essas exigências
do Evangelho de Cristo, né? Porque é importante a gente afirmar biblicamente que existem vários evangelhos. Jesus já orientou isso. E o que diferencia a gente, você que está nos ouvindo, por que o nosso também não pode ser mais um? Exatamente por esses princípios que nós estamos começando a falar, por causa disso. Então, na próxima oportunidade, a gente vai ver que exige que esse evangelho do reino tem, que os outros dizem que tem, mas não faz efeito, né? Então, até segunda, Deus quiser.